Então, galera, dando início ao nosso curso de ventilação mecânica, né, dicas de concurso, a gente vai fazer o segundo vídeo de modalidades ventilatórias, né? No primeiro vídeo a gente falou da modalidade controlada e da assistido controlada. Dessa vez a gente vai falar do PSV e da mandatória intermitente sincronizada. Começando com o PSV, né? PSV é a chamada ventilação de pressão de suporte, né? Então a gente utiliza uma pressão inicial, né? Uma pressão de suporte. Essa pressão pode variar de 5 a 20 centímetros de água, tá? E ela vai auxiliar o paciente que tenha ventilação espontânea, que tenha drive. Se o paciente não tiver drive, ou seja, se o paciente não tiver ventilação espontânea, ele não tiver consciente e ventilando, tendo estímulo respiratório, não é indicado o uso do PSV, né? Porque o PSV, essa modalidade ventilatória, ela só entra, o ventilador só cicla, o ventilador só dispara mediante o estímulo gerado pelo paciente, ou seja, o paciente que tem drive. Se ele não tiver drive, ele não tem, você não tem indicação do uso do PSV. Então, por isso, o PSV é a atual, né, modalidade ideal de desmame, tá? Então, o paciente ele tem drive. Então, o paciente que tem drive, ele controla os parâmetros, né? Entre eles, a frequência respiratória. Então, é o paciente que controla a frequência respiratória. Ele também controla a duração do ciclo, né? Então, o paciente vai determinar a duração do ciclo. Com isso, ele vai determinar o tempo inspiratório, né? A fase inspiratória e expiratória, tudo na mão do paciente. Por isso, o paciente tem que ter o esforço respiratório, ele controla o esforço. Ele dispara o ventilador a hora que ele gerar pressão, estímulo suficiente para disparar o ventilador. E aí o ventilador vai dar essa pressão de suporte que, qual é a vantagem? Diminuir o trabalho respiratório, tá? Diminuir o trabalho da musculatura respiratória, né? Então, é o paciente que está precisando de suporte, está precisando de uma ventilação mecânica, mas é um paciente que tem drive, que tem esforço. Mas é legal que você coloque esse paciente, é como se você estivesse dando sobrecargas a esse paciente à medida que ele vai melhorando o seu quadro clínico, tá certo? Então, no PSV, mais uma vez, o paciente ele tem ciclos espontâneos, né? Então, ele tem chamados ciclos espontâneos. Ele que determina quando o respirador vai ciclar. Quando o respirador vai ciclar e quando o respirador vai disparar. A ciclagem do PSV, ou seja, o que é a ciclagem? A gente já falou em outros vídeos, passagem da fase inspiratória para expiratória. Então, a ciclagem, que é a passagem da ins para a expiração, ela é dada através do fluxo inspiratório, né? Então, você pode aí manipular o fluxo inspiratório de maneira que você pode ciclar a partir do momento que ele alcança 30, 40, 50%, né, desse fluxo inspiratório inicial que você programou, tá? Quanto maior esse percentual aqui do fluxo inspiratório, menor, isso é importante, tá? Menor vai ser o tempo inspiratório, tá? A gente vai explicar no gráfico aqui um pouquinho na frente, você vai entender melhor como que funciona isso, tá? Então, a ciclagem no PSV, que é a passagem do ins para o ex, é dado pelo fluxo inspiratório, tá? Isso é importante. Então, a gente tem lá um gráfico, vou fazer um gráfico aqui. O primeiro gráfico é o do fluxo, dado em litros por minuto.
e o segundo gráfico é de volume. Tá? Então, vamos fazer um outro gráfico aqui de volume. Então, essa aqui é a curva do fluxo. Então, ela vai no fluxo máximo. E aí, ele começa a descer esse fluxo máximo, chega a um determinado valor pré-determinado, que é aquele tal de percentual, né? Aí ele passa para a fase expiratória. Então, nesse momento aqui, ó, é que há a ciclagem, tá? E esse momento aqui é a inspiração e esse momento aqui é a expiração, tá? Então, aqui, ó, que é dado por meio de percentuais, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um fluxo, exemplo aqui, ó, se eu tenho um fluxo de 120 litros por minuto, e eu vou lá e manipulo o meu ventilador de maneira que, quando ele alcançar 25% desse fluxo dos 120 litros por minuto, ele vai ciclar, ou seja, aproximadamente 30 litros por minuto. Então, quando ele alcançar 30 litros por minuto, ele vai caindo o fluxo aqui. Quando ele alcançar 30 litros por minuto, que é 25% do fluxo máximo, ele vai ciclar. Vai passar da fase ins para a fase ex. E aqui embaixo eu vou ter, obviamente, um tempo inspiratório e um volume corrente também. Então, esse aqui é o meu volume corrente. Nesse exemplo aqui, esse paciente vai fazer 500 ml de volume corrente com tempo inspiratório de 3 segundos. Tá? Agora, se eu fizer alterar esse percentual aqui, de maneira que eu coloque, por exemplo, 40%, o que isso quer dizer? Quando ele atingir 48 litros por minuto, ele vai ciclar. Então, eu tenho aqui o 120. Quando ele chegar no 48, que vai ser um pouquinho acima, né, dos 30 litros por minuto, aqui é o 40%, ou 48 litros por minuto, ele vai ciclar, ele vai passar da fase ins. Então, aqui está a fase ins, né? Aqui está a ins e aqui está a ex, vai passar da fase ins para ex. Então, aqui é o momento também da ciclagem do ventilador. Tá? Então, ele vai com 48 litros. Então, você percebe, então, que aqui ele demora um pouco mais a passar. Então, o tempo inspiratório aqui vai ser maior. Então, o tempo inspiratório do gráfico A vai ser maior que o tempo inspiratório do gráfico B. Tá? Então, aqui é o B, aqui o A. Beleza? Então, por isso que eu falei anteriormente, ó, que quanto maior esse percentual aqui do fluxo inspiratório que o respirador vai ciclar, menor vai ser o tempo inspiratório. Tá? E aqui, obviamente, se eu tenho um tempo inspiratório menor, obviamente eu vou ter um volume corrente em B menor que o volume corrente em A. Aqui no nosso exemplo, em torno de 350 ml para um tempo inspiratório de 2 segundos. Tá? Então, é isso que é o PSV. Tá? Lembrando que o PSV ele tem uma indicação, a grande indicação dele é no processo de desmame, né? O paciente está em respiração espontânea, tem drive respiratório, você coloca o paciente num PSV. Obviamente, se você pode variar de 5 a 20 centímetros de água, numa pressão inicial, você inicia com uma pressão alta. Essa pressão alta, num primeiro momento, você vai ver se essa pressão é suficiente para gerar o volume corrente ideal. E a gente já falou como se calcula esse volume corrente ideal a partir do peso predito, né? Então, eu tenho um volume corrente ideal, eu coloquei lá 20 de suporte, o paciente está no respirador, e eu observo que ele atingiu esse volume corrente ideal, então eu mantenho durante um tempo, e de 6 em 6 horas, aí tem vários protocolos, né? Você vai diminuindo de 2 em 2 centímetros de água,
até chegar ao mínimo de 5, né? Ao ponto de que ele vai ficar igual à PIP inicial de 5, né? Como uma pressão de suporte. Obviamente, essa diminuição, ela depende do quadro clínico do paciente e depende se o paciente está atingindo esse volume corrente ideal calculado no início do processo de passagem para esse tipo de modalidade ventilatória. O próximo e última modalidade, que é a ventilação, que é a mandatória, ventilação mandatória intermitente sincronizada, ela é basicamente o quê? Uma ventilação assistido controlada sincronizada. Tá? Então, o objetivo é sincronizar o esforço do paciente, no caso o assistido, né, com o controlado. Quando o esforço gerado, quando não há esforço, o ventilador ele entra. E a tentativa da ventilação mecânica intermitente sincronizada é justamente diminuir a briga do respirador do paciente com o ventilador, tá? Então, é basicamente uma assistido controlada sincronizada. Você tem uma frequência respiratória mínima, né? E aí o paciente, se ele não entrar dentro dessa frequência respiratória mínima, o ventilador ele entra, né? Por isso aí entra a parte controlada. Essa ventilação mandatória intermitente, ela pode ser associada a uma pressão de suporte, tá? Então você pode associar a ventilação mandatória intermitente sincronizada com uma pressão de suporte. Então você tem quando o paciente fizer o seu ciclo espontâneo, né, quando ele gerar o drive, o esforço suficiente, dependendo, né, da sensibilidade, igual você faz na assistido controlado. Você pôs lá a sensibilidade, o tempo, coordenou todas essas variáveis. Quando o paciente espontaneamente gerou o esforço suficiente para disparar o ventilador, entra aí uma pressão de suporte, entra o PSV anterior, dentro do momento em que o paciente está gerando esse drive, tá? Então você pode associar a VMIS com uma pressão de suporte. E você tanto pode controlar a pressão, né? Então, o respirador ele vai ciclar, ele vai passar da fase INS para a fase ES. A pressão, quando atingir uma determinada pressão estabelecida, então aqui eu controlo a pressão, então a pressão controlada, ou eu posso também controlar o volume, né? Então eu tenho um volume corrente ideal, que eu vou usar esse volume corrente ideal. À medida que ele atingiu esse volume corrente ideal, independente da pressão, como a gente já falou anteriormente, ele vai ciclar. Então eu posso controlar tanto a pressão quanto a volume, tá? Hoje em dia, ela surgiu com uma grande novidade, mas não é mais utilizada com a frequência que se imaginava que ela seria utilizada, porque ao invés de gerar menos briga, gerou mais briga ainda pelas experiências, pelos estudos tem mostrado, pelas experiências clínicas tem mostrado isso daí, tá? Beleza? Então a gente termina aí o 6º vídeo, né? Esse é um vídeo exclusivo, um curso exclusivo para os membros. Mais uma vez agradeço a confiança de vocês, espero que vocês estejam gostando. Mais uma vez, coloquem aí nos comentários, enviem um e-mail, vai lá no nosso Instagram, @paulobrito.fisio, e pode sugerir aí o tema que você gostaria que a gente tratasse aqui no nosso canal, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.